Neste vídeo, vamos descobrir os 7 tipos de cristãos que não entrarão no céu. Fique conosco e assista até o final para garantir que você não está cometendo nenhum desses erros. O primeiro tipo de cristão que não entrará no céu é o cristão que ama o dinheiro e as posses materiais. Nos dias de hoje, os termos cristianismo e prosperidade material estão tão entrelaçados que se tornam quase indistinguíveis. Isso não é surpreendente, já que sabemos que Deus não deseja a ruína ou a miséria de ninguém. No entanto, é importante lembrar que, de acordo com a Bíblia, cristianismo e riqueza nem sempre foram termos comuns e inseparáveis. Na verdade, o próprio Jesus fez uma declaração bastante controversa sobre a riqueza em Mateus 19, 23 a 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E, novamente, vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há várias interpretações para esta passagem, mas o certo é que Jesus alerta sobre a grande dificuldade que é possuir riquezas e entrar no reino dos céus. Mas será que há algo de errado em ser rico e cristão? Na realidade, não há nada de errado com isso. Deus é dono de imensas riquezas e possui todos os tesouros. Ele é o dono do ouro e da prata e pode dá-los a quem quiser. O grande problema está no amor ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir à riqueza, como diz Mateus 6, 24. Mas é possível ser cristão e amar o dinheiro? Não é o mesmo que idolatria. Segundo a Bíblia, por mais incrível que pareça, é possível ser cristão e amar o dinheiro. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre isso em 1 Timóteo 6, 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos, que mergulham as pessoas na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Alguns, por cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Neste trecho, não só se afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas também se faz uma declaração surpreendente: é possível se desviar da fé cristã por causa da ganância. A passagem claramente alerta sobre a destruição que o amor ao dinheiro pode produzir. A palavra destruição não é muito popular nas igrejas hoje em dia. Ninguém gostaria de ouvi-la, muito menos de experimentá-la. Mas, infelizmente, ninguém está isento de experimentá-la se começar a perseguir o dinheiro. A parte triste de tudo isso é que o evangelho pregado hoje, em muitos casos, é idólatra. Os próprios líderes que deveriam estar guiando as ovelhas pelo caminho da verdade e da vida eterna são os que, através da mal interpretada doutrina da prosperidade, semeiam nos fiéis a ganância e o amor pelas coisas materiais. Você pode se perguntar: como um verdadeiro cristão deve enxergar o dinheiro? A resposta é simples: devemos ver o dinheiro da mesma forma que Cristo o via. Vamos considerar apenas 3 passagens onde Cristo expressa sua vontade a esse respeito. Mateus 6, 25. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem com o corpo, quanto ao que vestirão. Lucas 16, 13. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nessas e em muitas outras palavras de Jesus, é absolutamente claro: o dinheiro e a prosperidade material não devem de forma alguma ocupar o lugar central em nossas vidas. O que um filho de Deus deve buscar em primeiro lugar é agradar ao Pai com amor e justiça, sabendo que o Pai nunca os deixará nem os abandonará. Um verdadeiro filho de Deus não se preocupa em adquirir riquezas. Ele sabe que Deus pode provê-las quando quiser, de acordo com seus eternos e perfeitos propósitos em Cristo Jesus. O segundo tipo de cristão que não entrará no céu é o cristão que não sabe perdoar as ofensas dos outros. Este é provavelmente o pecado mais comum entre os cristãos hoje em dia e o mais sério, de acordo com a Bíblia. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso em Mateus 6, 14 a 15. Pois se perdoarem aos homens as ofensas que eles cometeram contra vocês, também o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Perceba quão enfático é Jesus com essa afirmação.
Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é a essência do Evangelho. Uma pessoa que não entende quantos pecados lhe foram perdoados não pode perdoar aqueles que a ofendem. Todos os dias devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem e nos causam dor. Este é definitivamente um dos exercícios mais difíceis e dolorosos na vida cristã, mas é um exercício absolutamente necessário para moldar nosso caráter. Se nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ter sido ferido, esbofeteado, espancado, perfurado, acusado injustamente e despido publicamente, pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Por que não podemos fazer o mesmo com aqueles que nos ofendem todos os dias de maneiras muito menos severas? Uma coisa é certa: se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus não perdoará nossas ofensas. E se Deus não perdoar nossas ofensas, de forma alguma entraremos no céu. O sétimo tipo de cristão que não entrará no céu é o cristão que odeia as leis de Deus. Esta é provavelmente uma das coisas mais desafiadoras que o próprio Senhor Jesus Cristo pronunciou em seu famoso Sermão da Montanha. Vamos ver o que o próprio Jesus tem a dizer sobre isso em Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo que, enquanto o céu e a terra não passarem, nem um jota, nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Portanto, qualquer que relaxar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O trecho torna três coisas absolutamente claras. Cristo não veio para abolir, quebrar ou anular a lei. A lei de Deus é absolutamente válida até hoje, e nossa justiça deve exceder a dos fariseus para entrar no reino dos céus. Agora, sabemos que Cristo é nossa justiça e que Ele cumpriu a lei para nos justificar, como está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. No entanto, isso não significa de forma alguma que devemos odiar a lei de Deus ou desprezá-la. O próprio Cristo disse que qualquer um que ensinar a não obedecer aos mandamentos de Deus será chamado muito pequeno no reino dos céus. Qualquer um que quiser ir contra as leis divinas, praticando tudo o que a lei de Deus proíbe, como injustiça, mentiras e imoralidade, de forma alguma entrará no reino dos céus. Infelizmente, hoje há muitos por aí ensinando que a lei de Deus é ultrapassada e uma coisa do passado. Tenha muito cuidado com esses tipos de ensinamentos. Vamos considerar o aviso que o apóstolo Paulo dá a todos os violadores da lei de Deus em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que praticam homossexualidade, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Neste versículo, está escrito que não devemos mentir, cometer adultério, ser idólatras ou roubar. Mas muitos podem se perguntar: como então um cristão deve ver a lei de Deus? A lei de Deus é bela e completa. Embora não tenha sido feita para salvar o homem, seu único propósito é mostrar ao homem o que é certo e errado, proporcionando assim um ponto de referência claro para o que se deve e não se deve fazer. De acordo com o Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita, revigorando a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornando sábios os simples. Em seguida, ela dita como devemos nos conduzir nesta terra: com amor. A lei de Deus se resume em amor, como o próprio apóstolo Paulo afirma em Gálatas 5, 14. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Esteja certo de que qualquer um que não viver de acordo com o padrão de amor e bondade estabelecido na lei de Deus não verá o rosto de Deus, que é o Pai de todo amor e bondade. Estes, então, são os cristãos que não entrarão no reino dos céus. Isso, é claro, não significa que estes são os únicos casos na Bíblia onde o perigo de se desviar da fé em Cristo é alertado. Existem muitos outros avisos na Bíblia sobre esse assunto, mas esperamos que uma coisa fique absolutamente clara hoje.
não é fazer uma oração de fé, nem frequentar uma igreja, nem mesmo dar nossos dízimos e ofertas que nos tornam verdadeiramente cristãos. Embora não neguemos a importância dessas coisas, vamos novamente lembrar as sábias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é, então, a vontade do nosso Pai? Que creiamos no Filho unigênito de Deus e sigamos fielmente o seu exemplo até o fim. A verdadeira fé nunca rejeitará os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ordenou em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um verdadeiro cristão que creu no Filho de Deus caminhará da mesma forma que Cristo caminhou nesta terra. Sem amor ao dinheiro, sem cobiça, perdoando as ofensas, agradando ao Pai em vez do mundo, odiando o pecado e amando a justiça, amando e ajudando os pobres, mas acima de tudo, colocando toda a sua confiança em nosso Pai. Somente assim seremos chamados de verdadeiros seguidores de Jesus e não precisaremos nos afastar envergonhados no dia em que o glorioso reino de nosso Senhor Jesus Cristo for revelado. Vamos nos lembrar das gloriosas palavras registradas em 1 João 2, 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A mensagem do texto enfatiza a importância de viver uma vida cristã genuína e autêntica, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Em um mundo onde ser cristão parece fácil e acessível, a verdadeira fé é provada por ações e um coração transformado. Jesus advertiu que nem todos os que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. O texto destaca 7 tipos de cristãos que não entrarão no céu, cada um representando uma falha significativa na compreensão e prática da fé. A ênfase está na necessidade de 1. Amar a Deus acima de riquezas e posses materiais. 2. Perdoar as ofensas dos outros. 3. Agradar a Deus, e não ao mundo. 4. Evitar pecar deliberadamente. 5. Ser fervoroso na fé, confiando plenamente na salvação oferecida por Cristo. 6. Amar o próximo e praticar a bondade. 7. Respeitar e seguir as leis de Deus. Essa reflexão nos leva a um profundo autoexame, questionando se nossas vidas estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo ou se somos meramente cristãos de nome. É um chamado à verdadeira fé, que se manifesta em ações concretas de amor, perdão, justiça e humildade. Oração. Querido Pai Celestial, obrigado por nos mostrar a verdade através da Tua Palavra. Reconhecemos que ser cristão é mais do que palavras ou ações superficiais. É uma transformação completa do coração e da mente. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a viver uma fé autêntica e genuína que te agrada em todos os aspectos de nossas vidas. Pai, perdoa-nos por todas as vezes em que colocamos riquezas e posses acima de Ti. Ensina-nos a confiar em Ti para todas as nossas necessidades e a não amar o dinheiro mais do que a Ti. Dá-nos corações generosos, prontos para ajudar e compartilhar com os necessitados. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Tu nos perdoaste. Que possamos refletir o amor e a graça que recebemos de Ti em nossos relacionamentos com os outros. Senhor, que nosso desejo seja agradar a Ti e não ao mundo. Fortalece-nos para resistir às tentações de nos conformar com os valores mundanos e viver de acordo com os Teus padrões de justiça e santidade. Pai, não nos permitas continuar pecando deliberadamente. Que o Espírito Santo nos convença de nossos pecados e nos leve ao arrependimento sincero. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, honrando o sacrifício de Cristo em nossas ações diárias. Senhor, livra-nos da mornidão espiritual. Que sejamos fervorosos em amor e fé, confiando plenamente na salvação que Cristo nos oferece. Que nossas posses materiais nunca substituam nossa devoção a Ti. Ajuda-nos a amar o próximo como a nós mesmos. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, praticando a bondade e a misericórdia com todos ao nosso redor. Por fim, Pai, dá-nos corações obedientes às Tuas leis. Que vejamos a Tua lei como um guia para nossas vidas, vivendo em amor e justiça de acordo com os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, pedimos todas essas coisas,
confiando que tu ouves nossas orações e nos capacitas a viver de acordo com a tua vontade. Amém. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui, e que Deus o abençoe.